Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar sobre a noção de função por meio de conjuntos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que vamos agora estudar a noção de função usando a nomenclatura de conjuntos. Para isso, considere este exemplo. Então, observe esse primeiro exemplo que temos na nossa aula de hoje. Ele diz o seguinte, observe os conjuntos A e B. Aqui, observe que temos os conjuntos aqui A e B, certo? Relacionados da seguinte maneira. Em A estão alguns números inteiros. Então, observe que nesse conjunto A estão esses números inteiros aqui, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E em B, outros números inteiros. Observe que em B temos aqui, menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3, 6 e 7. Então, observe que em A temos alguns números inteiros e em B temos outros números inteiros. Agora, observe o seguinte, que podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento em B. Então, observe o seguinte, que aqui vamos relacionar da seguinte forma. Observe, podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento em B. Então, vamos associar cada um desse elemento que temos aqui, cada um desses elementos que temos aqui em A, ao seu triplo aqui no conjunto B, certo? Então, observe o seguinte, que o primeiro que temos aqui é menos 2. Menos 2, vamos pensar da seguinte forma. Quem é o triplo de menos 2? O triplo de menos 2 é exatamente 3 vezes menos 2. Então, quem é 3 vezes menos 2? É exatamente menos 6. Então, vamos associar aqui, o menos 2 do conjunto A menos 6 no conjunto B. Por quê? Porque o triplo de menos 2 é exatamente menos 6. Agora, observe o seguinte, que o próximo elemento que temos aqui em A é menos 1. Quem é o triplo de menos 1? É exatamente 3 vezes menos 1. E quem é 3 vezes menos 1? É igual a menos 3. Então, observe que o menos 1 aqui de A vamos associar ao menos 3 em B, certo? Agora, o próximo que temos em A aqui é 0. Quem é o triplo de 0? É exatamente 3 vezes 0. E 3 vezes 0 é igual a 0. Então, vamos associar aqui, o 0, que pertence a quem? A 0, aqui, que pertence a B. Ou seja, estamos associando o número 0 aqui do conjunto A ao número 0 aqui do conjunto B. O próximo que temos aqui é 1. Observe que o triplo de 1 é exatamente 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, vamos associar aqui o 1, que está aqui no conjunto A 3, que está no conjunto B. Por fim, temos aqui 2 no conjunto A. O 2 aqui que temos, quem é o triplo de 2? É exatamente 3 vezes 2. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, vamos associar esse 2, que está aqui no conjunto A, ao elemento aqui, 6, que está no conjunto B. Então, observe que associamos aqui da seguinte forma. Cada elemento de A está associado ao seu triplo aqui no conjunto B. Então, observe que nessa tabelinha que fizemos aqui, nesse quadro, temos essas informações. Colocamos aqui, nessa primeira coluna, o elemento do conjunto A e nessa segunda coluna aqui, o elemento do conjunto B. Então, observe que colocamos aqui com essa notação, x pertencente a A. Esse x pertencente a A indica que esse x é um elemento do conjunto A, ou seja, esse elemento pertence ao conjunto A. Aqui, da mesma forma, colocamos y pertencente a B. Então, observe que esse y aqui é um elemento do conjunto B, ou seja, y pertence a B. Então, observe que colocamos x pertence a A, ou seja, aqui colocamos elementos do conjunto A, e aqui y pertence a B. Então, aqui nessa coluna colocamos
elementos que pertencem ao conjunto B, ou seja, elementos do conjunto B. Então, observe que associamos aqui, ó, menos 2 aqui no conjunto A quem? A menos 6 no conjunto B. Observe que associamos menos 1 no conjunto A menos 3 no conjunto B. Ó, menos 1, menos 3. Agora, observe que associamos 0 aqui no conjunto A 0 no conjunto B. Então, observe que 0 aqui no conjunto A, 0 no conjunto B. Agora, observe que associamos 1 aqui no conjunto A 3 no conjunto B. Então, associamos ó, 1 aqui no conjunto A 3 no conjunto B. E observe que associamos 2 no conjunto A 6 no conjunto B. Então, 2 no conjunto A 6 no conjunto B. Agora, vamos prestar atenção no seguinte. Ó. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, vamos voltar aqui novamente. Observe que todos os elementos aqui de A ó, têm um correspondente no conjunto B. Então, observe que menos 2 no conjunto A tem menos 6 aqui no conjunto B. Menos 1 no conjunto A tem menos 3 no conjunto B. 0 no conjunto A tem 0 no conjunto B. 1 no conjunto A tem 3 no conjunto B. E 2 no conjunto A tem 6 no conjunto B. Certo? Agora vamos pensar no seguinte. Ó. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Então observe o seguinte, que para cada elemento que temos aqui, ó, no nosso conjunto A, tem um único correspondente em B. Então aqui, ó, menos 2 em A, menos 6 em B. Menos 1 em A, menos 3 em B. 0 em A, 0 em B. 1 em A, 3 em B. 2 em A, 6 em B. Então, observe que cada elemento de A aqui tem um único correspondente em B, certo? Agora, vamos pensar no seguinte. Ó. Nesse caso, temos uma função de A em B, que pode ser expressa pela fórmula. Observe essa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula aqui é a fórmula que associa os conjuntos A e B. Observe que esse Y aqui é um elemento de B e esse X aqui é um elemento de A. Então, observe que a partir do momento que temos aqui ó, um elemento em A, vamos associar ele a um elemento de B. Então, observe que se esse X aqui, observe, ó, se esse X aqui ó, for menos 2, temos que o elemento de B vai ser quem? Menos 6. Por quê? Porque é o triplo de menos 2. Observe que se o elemento de X for menos 1, em B vai ser exatamente 3 vezes menos 1, que vai ser ó, menos 3. Se o elemento de A for 0, 3 vezes 0 é igual a 0. Observe que se o elemento de A for 1, 3 vezes 1 é igual a 3. E observe que se o elemento de A for 2, certo? Aí 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, através dessa fórmula aqui, ó, podemos relacionar aqui os conjuntos A e B, certo? A partir do momento que temos um elemento aqui de A, que é X, podemos encontrar o elemento correspondente em B, através dessa relação aqui, ó, y igual a 3x, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Veja outros exemplos de situações com conjuntos. Então vamos ver agora 3 situações, certo? Vamos à primeira, ó. Dados o conjunto A, que tem os elementos 0 e 4, e o conjunto B, que tem os elementos 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte maneira. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, observe que aqui ó, colocamos aqui os dois conjuntos aqui. Observe que aqui no conjunto A temos esses dois elementos aqui, que são o 0 e o 4. E nesse conjunto B aqui temos esses 3 elementos, que são o 2, o 3 e o 5. Então, vamos associar aqui da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, observe que 0 aqui, que eu tenho em A, vai ser associado ao elemento de B que é maior que 0. Agora, observe o seguinte, que maior que 0 aqui em B eu tenho o 2, o 3 e o 5. Então, vamos associar aqui o 0 ao 2, ao 3 e ao 5, certo? Agora, observe o segundo elemento que temos aqui, ó, o elemento 4. Vamos associar o elemento 4, aqui do conjunto A elementos do conjunto B que sejam maiores que 4.
Maior que 4 aqui em B só tem quem? Só tem 5. Então vamos associar aqui o elemento 4 ao elemento 5. Observe que o elemento 0 aqui foi associado, certo? O elemento 0 aqui pertencente a A foi associado aos 3 elementos aqui de B. Por quê? Porque queremos associar da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Então, esse 0 aqui vai ser associado a elementos em B que sejam maiores. Por isso que ele foi associado aqui a 3 elementos. Porque o 2 é maior que 0, o 3 é maior que 0 e o 5 é maior que 0. Agora observe o seguinte, que a partir dessa associação, vamos analisar agora o seguinte. Ó. Nesse caso, não temos uma função de A em B. Então observe que nesse caso aqui não temos uma função de A em B. Pois ao elemento 0, aqui que eu tenho, que é do conjunto A, certo? O 0 de A, correspondem 3 elementos de B, que são o 2, o 3 e o 5, certo? Pois aqui eu tenho que o 0 é menor que 2, o 0 é menor que 3 e o 0 é menor que 5. Ou podemos pensar também da seguinte forma. O 2 é maior que 0, o 3 é maior que 0 e o 5 é maior que 0, certo? Então, nesse caso aqui, ó, não temos uma função de A em B, pois deveríamos ter um único correspondente aqui em B para esse elemento 0. Então, ele tem 3 correspondentes aqui, esse elemento 0. Ele deveria ter só um para ter uma função de A em B. Então, nesse caso, não temos uma função de A em B, pois ao elemento 0, aqui pertencente a A, ou seja, esse 0, que é o elemento de A, correspondem 3 elementos em B. Então, por esse motivo, não temos uma função de A em B. Então, prosseguindo, temos aqui o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. Dados o conjunto A, que tem os elementos menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e o conjunto B, que tem os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, observe que aqui ó, temos os dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. Observe que os elementos do conjunto A são menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E os elementos do conjunto B são 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos associar aqui os valores aqui que eu tenho, ó, os elementos do conjunto A e do conjunto B da seguinte forma. Vamos associar o valor que eu tenho aqui, ou seja, o elemento que eu tenho do conjunto A, ao elemento do conjunto B de igual valor, certo? Observe que vamos começar aqui ó, com menos 4. Observe que menos 4 aqui, esse menos 4 é um elemento do conjunto A. Observe que não tem nenhum elemento menos 4 aqui no conjunto B. Então, esse menos 4 aqui não vai ser associado a ninguém no conjunto B. Observe que o mesmo vai ocorrer com esse menos 2. Esse menos 2 aqui ó, não tem nenhum elemento menos 2 em B. Então, ele não vai ser associado a ninguém em B. Agora, observe que 0, temos aqui ó, 0 em B. Então, vamos associar aqui ó, 0 de A com 0 de B. Agora, observe que o elemento 2 aqui ó, tem 2 também ó, em B. Então, vamos associar o elemento 2 aqui de A ao elemento 2 de B. Agora, por fim, temos aqui ó, o nosso elemento 4. Esse elemento 4, que pertence aqui ao conjunto A, ou seja, é um elemento do conjunto A, vamos associar ao 4 aqui ó, do conjunto B. Então, observe que aqui ó, associamos cada elemento de A ao seu elemento de igual valor em B. Observe que 2 elementos de A aqui ó, não podemos associar nenhum elemento aqui de B. Por quê? Não temos menos 4 aqui em B e não temos menos 2 em B. Então, observe que nesse caso, ó, observe que há elementos de A, ou seja, os números aqui que eu tenho, ó, menos 4 e menos 2, certo? Que não tem correspondentes em B. Nesse caso, quando ocorre uma situação dessa aqui, que elementos de A aqui ó, não tem correspondentes aqui ó, no conjunto B, nesse caso,
não temos uma função de A em B. Por quê? Porque esses dois elementos aqui de A não têm correspondentes aqui em B. Então, nesse caso, não temos uma função de A em B, certo? Prosseguindo, temos aqui o nosso terceiro exemplo, que diz o seguinte: dados o conjunto A que tem os elementos -2, -1, 0, 1 e 2, e o conjunto B que tem os elementos 0, 1, 4, 8 e 16, e a correspondência entre A e B, ou seja, a correspondência que temos entre aqui os conjuntos A e B, é dada pela fórmula. Observe essa fórmula aqui, ó. Y igual a x elevado à quarta potência, com x aqui sendo um elemento do conjunto A e y sendo um elemento do conjunto B. Então, vamos associar aqui os conjuntos A e B através dessa fórmula aqui, ó, y igual a x elevado à quarta potência. Então, observe que aqui, ó, no conjunto A temos os seguintes elementos, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. E no conjunto B temos os elementos 0, 1, 4, 8 e 16, certo? Vamos associar aqui os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B com essa fórmula aqui, ó, y igual a x elevado à quarta potência, sendo esse y aqui pertencente ao conjunto B e esse x aqui pertencente ao conjunto A. Ou seja, esse y aqui é um elemento de B e esse x aqui é um elemento de A. Então, observe o seguinte, que vamos relacionar, ó, da seguinte forma: ó, y é igual a x elevado à quarta potência. X é um elemento de A. Então, vamos começar aqui, ó, com -2. Então, observe que ficamos com y igual a -2 elevado à quarta potência. Quem é -2 elevado à quarta potência? É -2 vezes -2 vezes -2 vezes -2. Se aqui eu tenho que em uma potenciação a base aqui é um número negativo e o expoente é um número par, então o resultado vai ser positivo. Agora observe que -2 vezes -2 é igual a 4 positivo. Aí observe que 4 positivo vezes -2 é igual a -8. E observe que -8 vezes -2 é igual a 16 positivo. Então, vamos associar aqui, ó, -2 aqui em a 16 em B, certo? Agora, vamos para o próximo. O próximo que temos aqui é quem? É -1. Então, vamos fazer da mesma forma, ó. Y é igual a -1 elevado à quarta potência. -1 elevado à quarta potência vai ser igual a -1 vezes -1 vezes -1 vezes -1. Observe que, mais uma vez, a base é um número negativo e o expoente é um número par. Então, o resultado vai ser positivo. Agora, observe que -1 vezes -1 é igual a 1 positivo. Agora, observe que 1 positivo vezes -1 é igual a -1. E observe que -1 vezes -1 é igual a 1 positivo. Então, -1 elevado à quarta potência é igual a 1 positivo. Agora vamos associar o -1 a 1 positivo, certo? O próximo que temos é quem? É o elemento 0. Então, y vai ser igual a 0 elevado à quarta potência. 0 elevado à quarta potência é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0, certo? Vai ser igual a 0. Então, vamos associar aqui, ó, 0 de A a 0 de B. O próximo que temos aqui é quem? É 1. Ou seja, y vai ser igual a 1 elevado à quarta potência. 1 elevado à quarta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E sabemos que 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 é 1. Então, 1 à quarta potência é 1. Então, vamos associar aqui 1, que é um elemento do conjunto A, ou seja, 1 de A quem? A 1 de B. Por fim, temos o elemento aqui, ó, 2 de A. Então, y vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é igual a 16.
Então, observe que vamos associar, vou só organizar aqui. Vamos associar aqui, ó, 2 de A a 16 em B. Então, observe que associamos aqui os elementos aqui do conjunto A aos elementos aqui do conjunto B por essa fórmula aqui, ó, y igual a x elevado à quarta potência, sendo esse y um elemento de B e esse x um elemento de A, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó, a partir dessa associação que fizemos, ó, observe que todos os elementos de A têm correspondente em B. Então, todos os elementos de A aqui têm correspondente em B. E vamos pensar também no seguinte, ó, a cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Então, observe que a cada elemento aqui de A corresponde um único elemento em B. Então, observe que menos 2 em A associa com quem? Com 16 em B. Menos 1 em A associa com 1 em B. 0 em A associa com 0 em B. 1 em A associa com 1 em B. E 2 em A associa com 16 em B. Então, observe que nessas condições temos uma função aqui de A em B. Então, observe que, assim, para a correspondência expressa pela fórmula y igual a x elevado à quarta potência, ou seja, por essa fórmula aqui, em que associamos os elementos de A e B, sendo esse y um elemento de B e esse x aqui um elemento de A, então, nesse caso, temos uma função de A em B, certo? E assim finalizamos nossa aula.